Este vídeo é baseado no primeiro capítulo do livro O Capital de Karl Marx. Antes de criticar qualquer obra, precisamos tentar entender o que o autor quer nos dizer. Então, se você está lendo ou já leu este livro, comente o que você acha e acompanhe os nossos vídeos dos capítulos dessa obra importante para as ciências sociais. O volume 1 do Capital foi escrito em 1867 e ele reunia as ideias que estavam sendo desenvolvidas pelo Marx já em sua fase madura. Se já é difícil e complicado entender obras em português escritas há 2 séculos atrás, imagine obras originalmente escritas em outra língua. Este vídeo então tenta simplificar sem perder a complexidade da pesquisa. O primeiro ponto importante que nós temos que entender é o método. Marx, no prefácio, afirma que seu método é dialético. Posteriormente, vamos definir como materialismo histórico dialético, mas isso é assunto para outro vídeo. O importante é lembrarmos que Marx está evidenciando as contradições sociais de sua época. Leitor de economistas ingleses como Adam Smith e David Ricardo, a proposta marxista é trazer essas discussões para a Alemanha, onde Marx diz que se entende quase nada de economia. Mas não é só transpor as ideias. Marx quer também fazer uma crítica e, com isso, escrever sobre a economia política. Na economia se discutia muito sobre a riqueza das sociedades. Nesta época, ainda tinham regiões que estavam consolidando seu projeto nacionalista e, por isso, a preocupação em construir países prósperos, ou seja, países ricos. O começo do capítulo 1 já afirma claramente que a riqueza das sociedades se relaciona com a imensa coleção de mercadorias. Mas o que é a mercadoria? A proposta do capítulo é realmente responder esta pergunta. Em um primeiro momento, percebemos que mercadoria é qualquer coisa externa a nós, qualquer coisa que satisfaça as nossas necessidades humanas. Então, identificamos que a mercadoria possui um valor de uso, ou seja, ela tem uma utilidade, é consumível por nós. Mas não só consumimos mercadorias, nós também vendemos elas. Então a mercadoria não possui só valor de uso, ela também possui valor de troca. Podemos perceber isso até mesmo antes de utilizarmos a moeda ou o dinheiro. Por exemplo, quem colhia arroz trocava com quem plantasse feijão. Mas o que determina quanto de arroz vale o tanto de feijão? Há algo em comum de mesma grandeza nessas duas coisas diferentes. O valor de troca, com a abstração do valor de uso, possui algo em comum com o mesmo. Os dois são valor. E o que determina o valor? Ele é dispêndio de força de trabalho humano, é o trabalho humano abstrato, materializado. Talvez uma plantação de arroz cresça sem a ação humana, mas é mais provável que ela precise de alguém para semear e regar. E não se pode negar que se ninguém for colher o arroz, não terá como ele ir para a panela ou para trocar por outra mercadoria. Então, mesmo que a natureza se encarregue de gerar o fruto, ele só será mercadoria a partir do momento que o ser humano for lá e colher o fruto. Sem este trabalho, pelo menos, de colheita, não terá fruto para consumo ou para troca. Logo, a substância constituidora de valor é o trabalho. Essa afirmação já era previamente delimitada por Adam Smith, mas é com Marx que ela vai possibilitar e evidenciar as contradições sociais. Agora que sabemos que o trabalho determina o valor, como podemos medir o trabalho? Esta resposta é visível no nosso dia a dia. Se você trabalha, você recebe por tantas horas que trabalhou, ou talvez pelo dia de trabalho. Se você ainda estuda, perceberá que as aulas têm horário para começar e para terminar, pois o professor recebe por aquelas horas de trabalho. A quantidade de trabalho é medida pelo tempo de duração. Se você tiver uma enxada ou o solo estiver mais fértil, obviamente demorará menos tempo para colher os frutos. A força produtiva de trabalho é também determinada pela tecnologia, habilidade, condições naturais e pelos meios de produção. Os meios de produção são todas as ferramentas e matéria-prima que estamos utilizando. Já a força produtiva é a relação entre a ação humana e a natureza, o trabalho de transformar aquela matéria-prima em coisa consumível. Pode ser, como eu já disse, só pegar a maçã do pé, no caso da macieira. Para isso talvez precise de uma escada ou uma faca. Todos esses elementos são os meios de produção. E o seu deslocamento de ir até lá, utilizar isto e pegar a maçã é a força produtiva. Também podemos dar o exemplo de um trabalho na fábrica.
A máquina e o tecido são os meios de produção, enquanto usar a máquina para transformar o tecido em roupa é a força produtiva. É importante termos em mente o significado desses dois conceitos, pois eles serão recorrentes na leitura. E se pensarmos, por exemplo, no ar que respiramos, ou seja, consumimos, mas não trabalhamos para conseguir, Marx dirá que é um valor de uso sem valor, mas são poucos elementos que conseguem se enquadrar neste exemplo. E eles não se tornarão mercadoria. A mercadoria não possui só valor de uso, mas também valor de troca. A troca de mercadorias impulsionou a divisão social do trabalho. Na Idade Média, na Europa, a produção de uma mercadoria era feita por apenas uma ou poucas pessoas. O agricultor trazia a farinha, o leite e os ovos, e o padeiro fazia o bolo. Com o surgimento das indústrias, ou seja, já no fim da Idade Média e começo da modernidade, lembrando que ainda vivemos na modernidade, para se produzir um bolo, precisa de alguém no setor de massa, outro no setor de recheio, outro no setor de embalagem, outro no setor de transporte, outro no setor de publicidade, outro administrando todos os setores e por aí vai. O trabalho que antes era feito por apenas uma pessoa passa a ser dividido entre várias pessoas que não têm acesso à mercadoria final. E se elas não têm acesso às mercadorias que elas mesmas produzem, o que elas recebem pelo tempo de trabalho? Aquilo que todos nós conhecemos bem hoje em dia, dinheiro. Antigamente eram moedas de ouro, prata ou outros materiais, mas hoje em dia conhecemos como dinheiro. O dinheiro é o equivalente geral de qualquer mercadoria. Marx vai explicar melhor sobre o dinheiro em outros capítulos. Para finalizar este capítulo, ele escreve sobre o fetichismo da mercadoria. Antes que você ache que ele vai falar sobre fetiches sexuais, pense primeiro quantos fetiches estão ligados com a fantasia. Quando lemos o anúncio de um supermercado, identificamos apenas produtos. Imaginamos apenas o leite, sem imaginar a vaca, ou apenas o azeite, sem imaginar a azeitona. Quando passamos pela vitrine de uma loja, apenas vemos o casaco, a calça e o sapato, e não vemos todo o trabalho que foi dedicado àquela mercadoria. Não pensamos em quem tirou o leite da vaca, ou quem colheu a azeitona, quem processou o leite na máquina para entrar na caixinha ou amassou e transformou a azeitona em azeite. O trabalho que é a fonte de valor de qualquer mercadoria não é visível quando compramos a mercadoria. Os trabalhadores não recebem a mercadoria que produziram, como também não percebem nas mercadorias o tempo de trabalho embutido. As mercadorias, elas se deslocam de quem as produziu e a gente consegue apenas enxergar a relação entre as mercadorias, e não o que de fato está por trás disso tudo, a relação entre as pessoas. A troca só é possível porque você trabalhou e outra pessoa também trabalhou. As mercadorias não têm vida própria para se reproduzirem e se trocarem sozinhas. O que está por trás da economia são relações sociais, por isso é uma economia política. Se você já se perguntou a razão de usarmos o dinheiro e como ele é tão determinante nas nossas vidas hoje em dia, continue acompanhando esse vídeo sobre os capítulos do Capital, pois Marx ainda tem muito a te dizer. Nós agradecemos a todos que assistiram esse vídeo até o final, lembrando que o Distopia é um canal feito por pessoas que, assim como vocês, estão lutando para sobreviver na atual conjuntura. A gente sabe que nem sempre é fácil dispor de 10 minutos do seu tempo para assistir nossos vídeos, mas gostaríamos de lembrar que o conhecimento destrói mitos. O Distopia sobrevive em meio a faculdades e monografias e por isso contamos com uma campanha de financiamento coletivo. Se você quiser ajudar o projeto, é só entrar no nosso link do Apoia-se e qualquer ajuda será bem-vinda. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e seguir nossas redes sociais. Até uma próxima!